para começar, para quem é leigo, não entende do assunto, o que é defesa nacional e o Brasil tem uma estratégia de defesa? Sim, uma importante pergunta inicial, porque temos que explicar que a defesa nacional não trata apenas de militares. E o Estado brasileiro tem a sua Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa, que são documentos que são elaborados por vários ministérios, não apenas o Ministério da Defesa, e levado para aprovação no Congresso Nacional. Então, os representantes do povo discutem justamente quais são as políticas, os objetivos a serem alcançados e em como alcançá-los por meio da Estratégia Nacional de Defesa. Então, a defesa nacional, ela abrange não apenas soberania, defesa de fronteiras, como também a segurança do país. Então, temos que entender a defesa como a segurança ampliada que vai justamente compor as ferramentas para o país situar-se no cenário mundial e defender a sua posição global. Coronel. Como o Major Pedreiro disse, a defesa ela ultrapassa as fronteiras das Forças Armadas. A defesa é um problema de todos os brasileiros. A defesa nacional brasileira é um problema de todos os brasileiros. Isso fica caracterizado no artigo 142 da Constituição, que pressupõe as missões das Forças Armadas, mas também nos documentos de mais alto nível, Política, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Quando a gente fala em defesa, a gente fala principalmente na defesa da pátria. Defender o país, defender a nação brasileira, defender a população brasileira, seus valores, suas riquezas, de qualquer ameaça que possa vir a surgir contra os brasileiros ou contra os seus interesses. E aí entra a defesa da pátria, a missão precípua das Forças Armadas. Defender contra o quê? Defender contra qualquer tipo de ameaça. E nós vivemos, Mota, e acho que vamos conversar sobre isso hoje, em um ambiente internacional muitíssimo complexo. Um ambiente internacional em que, por exemplo, os gastos militares de defesa vêm se ampliando ano a ano nos últimos 10 anos, sem parar. De 2023 para 2024, os gastos militares de defesa se ampliaram em quase 10%. E o país que mais... As pessoas talvez não saibam disso, né? Quem nos vê talvez não saiba, mas o país que mais ampliou os gastos de defesa no mundo foi um vizinho nosso, foi a Guiana, que aumentou em 78% seus gastos de defesa. A Guiana, que é vizinha da Venezuela, que está ameaçada. Guiana, vizinha da Venezuela. A Venezuela almeja 2/3 do território da Guiana, a região de Guiana-Essequiba, e por causa dessa ameaça, a Guiana tem aumentado muito seus gastos de defesa. Então, esse ambiente internacional conturbado, guerra na Europa, guerra já de quase 3 anos e meio de guerra entre Rússia e Ucrânia, uma situação muito complexa no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, recentemente um confronto militar entre Paquistão e Índia, diversas guerras na África, diversas guerras na Ásia, levam a essa instabilidade que faz com que a gente, que é obrigado por razões profissionais a se dedicar ao estudo de defesa, que são os militares, nos preocupemos bastante com isso. E aproveitamos essas oportunidades como essa no seu programa para alertar a sociedade brasileira de que todos nós, que a sociedade inteira tem que estar preocupada com a questão de defesa. Agora, para facilitar o entendimento das pessoas, quando a gente fala de defesa, a gente imagina forças armadas, né, tanques, soldados, aviões, mísseis, para proteger contra agressões externas. Agora, o que se considera hoje como uma potencial ameaça ao Brasil? Quando os responsáveis pela defesa estão fazendo um planejamento, o que está na mesa? Contra o que a gente precisa se proteger? O Ministério da Defesa trabalha com hipóteses de emprego. Então, nós temos as diversas hipóteses de emprego em que elas não são ostensivas, né? Elas recebem classificação, mas nós temos a preocupação principal na defesa da nossa floresta amazônica. Então, a nossa fronteira norte do país ela é uma preocupação. Tivemos um caso concreto que foi justamente a anexação unilateral de 2/3 da Guiana pela Venezuela,
e que aventou-se, foi noticiado que uma forma de ele fazer uma intervenção militar passaria por território brasileiro. Então, as tensões geopolíticas, como bem o coronel Paulo Filho mencionou, não estão distantes, não é longe da realidade brasileira. Acontece no nosso entorno algumas tensões que podem até ser reflexo do que acontece lá fora. Tivemos aí algumas manchetes também mencionando, por exemplo, os mercenários do grupo Wagner fazendo a defesa da presidência da Venezuela. Então, as tensões existem e temos que imaginar a defesa como uma espécie de apólice de seguro do país para que aquelas situações em que um planejador, porventura, não vislumbre, como o caso da Ucrânia, não se imaginava que seria invadida em 24 de fevereiro de 2022. Então, caso aconteça algo que não estava no planejamento, temos que ter as capacidades, as ferramentas necessárias para contrapor e defender os brasileiros. O importante, então, Mota, é a gente ter claro o seguinte: é lógico que existe um planejamento, um estudo contínuo acerca das possíveis ameaças, mas a gente tem que ter claro que nem sempre essas ameaças vão ser previstas. As surpresas acontecem, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia pegou muita gente de surpresa. O próprio general Alfons Mais, comandante do exército alemão, no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, foi ao LinkedIn, vocês podem ver essa mensagem dele no LinkedIn, está lá até hoje, dizendo que ele não imaginava, com 41 anos de vida militar, ter que atuar à frente do exército alemão em uma situação de guerra. E ele disse mais, ele disse que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não tinha as ferramentas necessárias para fazer face àquela ameaça. Nós estamos falando do exército alemão, da maior potência econômica da Europa. Por que ele não tinha as ferramentas necessárias para fazer face à ameaça? Justamente porque a sociedade alemã, em determinado momento, a partir do fim da Guerra Fria, julgou que a ameaça de guerra estava muito distante e deixou de investir em defesa, deixou de prover os meios necessários às Forças Armadas alemãs e elas foram pegas de surpresa. Por isso, cabe aos militares, isso é feito constantemente, alertarem a sociedade brasileira sobre a necessidade permanente de investimentos. A sociedade brasileira tem que tomar essa decisão e tem que se lembrar de pagar o seguro, como disse o Major Pedreiro. Defesa é um seguro que a nação paga para que, quando aconteça uma necessidade, as Forças Armadas tenham condições de atuar como elas devem atuar. E, para isso, elas têm que ter uma previsão orçamentária mínima, né? Elas têm que ter uma previsibilidade orçamentária constante para que os seus programas estratégicos, os seus projetos, para que ela possa comprar equipamento, munição, suprimentos, para que ela possa fazer face às ameaças. Isso é uma coisa muito importante ser dita. Isso me lembrou uma fala, se eu não me engano, de Donald Rumsfeld, que foi secretário de Defesa nos Estados Unidos. Ele dizia que tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe e tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Ou seja, quando você está falando de defesa de um país, você pode mapear algumas ameaças, mas provavelmente o que vai acontecer não está no mapa, né? Como aconteceu na Ucrânia. São coisas que surgem do nada e é preciso estar preparado. Agora, ninguém valoriza muito o investimento em defesa, né? Porque eu tenho a impressão que é um investimento que você faz com o objetivo que ele não seja usado, justamente o seguro. Ninguém quer gastar dinheiro com uma arma, com um canhão, com um tanque, que fica parado lá e daqui a pouco tem que ser trocado até que é disparado o primeiro tiro. Aí você corre atrás do prejuízo. Agora, como é que se pode explicar, como é que se enfrenta esse desafio de explicar a importância de investimento em defesa? A previsibilidade orçamentária é muito importante justamente porque você não encontra na prateleira um tanque, como você mencionou, Mota. Quando vamos precisar do equipamento, a gente vai precisar comprar esse equipamento com bastante antecedência. Como na história do boato lá de Essequibo, que você precisou enviar equipamentos para lá. Exato. E aí houve
Não dá para encomendar na fábrica o equipamento. Exatamente. A gente não consegue tirar da prateleira. Hoje, se eu quiser comprar uma munição pesada de 155 milímetros, eu compro hoje e vou receber daqui a 3 anos. 3 anos? 3 anos. E munição. Se eu quiser um equipamento mais caro, uma plataforma de lançamento múltiplo de foguetes, o projeto, a produção e a entrega perdura muito mais do que um ciclo orçamentário. Então, a questão da previsibilidade plurianual é muito importante por causa disso. E o cenário atual, com vários conflitos estourando ao redor do mundo, tem outro agravante, lei da oferta e demanda. Então, os preços estão muito mais caros. Hoje, com o orçamento atual, a gente não consegue fazer face às necessidades, tendo em vista a alta de preços. Então, a importância que temos que passar para a população brasileira, para o cidadão brasileiro, a importância de investir em defesa é justamente a previsibilidade orçamentária, para que eu possa ter nossos projetos nacionais, não podemos ficar dependentes também de aquisições internacionais, por vários motivos que podemos explorar aqui, exemplos práticos. Então, temos essa problemática. Os preços altos, os contratos que extrapolam o ciclo orçamentário e também a necessidade de fazer uma produção nacional desses equipamentos para não ficar à mercê de interesses outros. E nesses itens todos que o senhor mencionou, qual é a situação do Brasil hoje? Hoje a gente tem previsão orçamentária, hoje a gente tem um planejamento que dê para respirar mais ou menos aliviado, ou ainda é um desafio que tem que ser enfrentado? Desafio muito grande, em que a Defesa, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão propondo uma solução que já está no Congresso por meio da PEC 55. Então, planejamento. Vamos dar um passo atrás. Questão do planejamento que você perguntou. O Exército faz o seu planejamento de longo prazo. Nós temos o CIPLEX, que é o Sistema de Planejamento do Exército, em que ele se alinha com o PPA, que é o Plano Plurianual, que é aquele planejamento de governo de 4 anos. Então, o Exército ele faz um planejamento de longo prazo. Nós temos, por exemplo, o Força 40, que é um grupo de trabalho que imagina o Exército em 2040. Nós imaginamos como queremos ali a longo prazo, trazemos para a realidade de um planejamento orçamentário de médio prazo, que é o Plano Plurianual do governo, e a partir daí trabalhamos os contratos a partir de cada LOA, a partir de cada lei orçamentária anual. Só que, entre o que planejamos, entre a peça do plano plurianual e quando vamos construir a LOA, por causa da pressão fiscal, por causa de contingenciamentos, isso fica muito aquém do que seria necessário, do que a defesa planejou. E por isso que temos a PEC 55, de autoria do senador Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e que está na relatoria do senador Randolfo Rodrigues, que tem uma solução para isso, e a gente pode detalhar essa PEC, que seria uma boa resposta para as necessidades que temos. Coronel. Um exemplo, Mota, é o CISFRON, né? O CISFRON é aquele sistema de monitoramento de fronteiras que foi da década de 90, da década de 2000, 2010, década de 2010, que se planejou um sistema em que radares, as tropas de fronteira seriam providas com vários meios para auxiliar na missão do Exército de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. A Lei Complementar 97 deu às Forças Armadas essa missão de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. Então, esse CISFRON planejou uma série de aquisições. Viaturas, rádios, equipamentos de detecção, tipo radares de vigilância terrestre. E esse programa foi planejado em cima do plano plurianual, que o Major Pedreiro falou, e ele deveria ser completado em toda a fronteira brasileira em 10 anos. Por essa falta, pelo não cumprimento da previsão orçamentária que estava previsto lá nos PPAs, esses PPAs, quando vão para a LOA, já diminui, e a LOA, quando entra no exercício financeiro, ela é contingenciada. Então, ela vai sendo diminuída ao longo do tempo. O que era para ter sido feito em 10 anos foi estendido para 30 anos. E aí, quando você chega lá no 30º ano, o que você planejou 30 anos antes já está defasado tecnologicamente. E sai muito mais caro, porque, logicamente, há uma inflação aí, as coisas ficam mais caras.
Então você gasta muito mais do que você planejou inicialmente e quando chega no final você tem uma defasagem tecnológica. As compras dos carros dos blindados Guaranis, por exemplo. Havia uma previsão que a Iveco, a fábrica italiana, montou uma fábrica no Brasil, em Sete Lagoas, dela entregar 120 carros por ano. Ela construiu a sua fábrica para entregar 120 carros por ano, que era a previsão inicial. E ela está entregando só 60, porque é o que o Exército tem condição de pagar. Como ela está entregando metade, é lógico que o contrato teve que ser reajustado e houve um aumento de preço, evidente, né? Você está entregando menos do que o previsto, vai ter que pagar mais caro. Então, tudo isso vai corroendo a disponibilidade, vai gastando a nossa disponibilidade orçamentária e sem atingir os objetivos. Essa questão do longo prazo ela é muito importante. Esses obuseiros, por exemplo, Atmos, que foram comprados agora de Israel, não foi agora que eles foram comprados, eles foram comprados em 2017. Em 2017 iniciou o processo licitatório. E o último Atmos, por contrato, está previsto para ser entregue em 2039. Ainda se vai usar o obuseiro em 2039? Pois é, mas então, eu acho que sim, isso é um outro assunto. Mas, veja, essas coisas, elas em 2039, a situação no Oriente Médio vai estar completamente diferente. Então, essas questões geopolíticas que impediram a venda do Atmos, né, talvez já não se mantenham daqui a 3 anos, 4 anos. Então, é muito importante essa noção de que as coisas demoram, que não é simples, e por isso a previsibilidade orçamentária é muito importante. Mas como é que se lida com isso? Porque a maioria das pessoas não tem a mínima noção do que é defesa, do que está envolvido. Eu imagino que a maioria dos políticos também não. Por isso... A maioria dos políticos mal consegue lidar com segurança pública. Imagina com a peculiaridade da defesa. E se os investimentos de defesa estão sujeitos às mesmas barreiras e trancos e barrancos que qualquer outro investimento público, fica muito difícil você estar preparado para uma ameaça que você não sabe qual é, nem qual é o tamanho dela, nem quando ela vem. Como é que os outros países também têm esse mesmo desafio de investimento de defesa ou tem alguma coisa peculiar aqui? Se me permite, todos os países passam por essa dificuldade, especialmente as democracias. As democracias têm essa cacofonia, né, da disputa legítima, né, dos diversos interesses da nação nos seus congressos nacionais. Então, a disputa, ela existe, é legítima, né? O que nós estamos tentando aumentar, e o seu programa contribui muito para isso, é aumentar a consciência da população acerca dos problemas de defesa. Porque todo dia as pessoas abrem seus telefones celulares, vão na internet e veem esse mundo cada vez mais complexo, Mota. Esse mundo em que a disputa entre estados nacionais, a guerra, voltou à tona. E nós temos uma enorme responsabilidade. O Brasil tem, além da sua população, que deve ser protegida pelas Forças Armadas, ela tem inúmeras riquezas, a maior biodiversidade do mundo, na Amazônia, as nossas reservas de água doce, e todos os futurólogos, né, dizem que a água será um grande problema no futuro, as nossas reservas de água doce, as nossas reservas minerais. Nós vemos agora, por exemplo, a China travou a entrega de terras raras, né, de imãs de terras raras para os Estados Unidos, criou um enorme problema para a economia americana. Nós somos detentores de terras raras. Tudo isso será fruto da cobiça, já é fruto da cobiça estrangeira e será cada vez mais nesse mundo cada vez mais conturbado. Então, a nossa tarefa em programas como esse seu aqui é tentar conscientizar cada vez mais a sociedade para que os seus representantes no Congresso também sejam conscientizados e entendam cada vez melhor as questões de defesa. A PEC 55 já é uma demonstração dessa preocupação. Veja, ela foi apresentada por um senador da oposição e está sendo relatada por um senador do governo. É exatamente isso. Toda a sociedade tem que entender a questão que a defesa é muito importante. Tem que atribuir a importância devida às questões de defesa.